Nesse podcast, não vou falar sobre uma ou outra empresa em específico, apesar de eu ter minha opinião pessoal sobre determinadas empresas, principalmente as que dizem atuar com investimentos, que é o foco do podcast do Investidor Inteligente. Vou falar sobre os cuidados que devemos ter e o que devemos investigar sobre esse tipo de empresa, que diz mexer com investimentos. Também vou dar uma dica para você que deseja aprender inglês do zero para se familiarizar com todos os termos que já posso ter citado aqui, como hedge, bonds, stocks, entre outros, com professores nativos. Estou falando do Cambly, uma plataforma de aulas de inglês on demand com nativos 24 horas por dia. Vou dar mais detalhes para você logo mais nesse episódio. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento nesse podcast várias dicas, informações relevantes e orientações que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aumentando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você ficar por dentro com todas as informações e não perder nenhuma dica, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Desde o dia 26 de janeiro de 2016, quando o Ibovespa atingiu a mínima recente aos 37.497 pontos, o índice de ações brasileiro avançou mais de 180%, superando os 100 mil pontos. O proeminente avanço da Bolsa de Valores sugere um relativo esgotamento de os ganhos oriundos dessa fonte, principalmente após a evolução com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. No mesmo sentido, a Selic, em sua mínima histórica, e a perspectiva de novos cortes, como indicado pelo Boletim Focus de expectativas colhidas pelo Banco Central, também sugerem que os rendimentos da renda fixa não serão mais tão atraentes, muito provavelmente pelos próximos anos e talvez as próximas décadas. Desse modo, novas oportunidades de investimento surgem, mas algumas delas são ciladas criminosas. Recentemente, algumas empresas propagandeiam investimentos milagrosos que prometem desde rendimentos de 2% ao mês e, pasmem, até 2% ao dia. E tudo isso sem risco. Vamos brincar com os números para você entender o tamanho da falácia e dos absurdos que essas empresas prometem com garantia de não envolver risco algum. Um rendimento de 2% ao mês se traduz em termos anuais em 26,8% ao ano. É bastante coisa. Trata-se de um rendimento espetacular que nem mesmo Warren Buffett, considerado o melhor investidor da história, conseguiu. Buffett tem uma rentabilidade média anual em torno de 20%, e também devemos considerar que, em alguns anos, ele perdeu dinheiro. Vale lembrar também que ele conseguiu o rendimento médio anual dessa magnitude se expondo a muitos riscos. Nos investimentos, para obter maiores taxas de retorno, deve-se expor a maiores riscos. Assim, posso afirmar com segurança que uma empresa que promete rendimento de mais de 20% ao ano em seus investimentos, sem risco, quer te colocar em uma cilada. Há ainda quem prometa retornos ainda mais mirabolantes, de 15% ao mês, o que seria equivalente a 435% ao ano. Trata-se de um investimento com retorno superior à taxa de juros do cartão de crédito e do cheque especial da maioria dos grandes bancos. Se uma pessoa investe de uma vez R$10 mil a 15% ao mês, ao final do primeiro ano, seu patrimônio será de mais de R$53 mil. No segundo ano, os seus 10 mil já teriam virado mais de R$286 mil. E ao final do quinto ano, essa pessoa teria mais de 43 milhões de reais. Preciso falar mais alguma coisa? Mas eu vou falar. É óbvio que essas empresas não demonstram esses cálculos. Caso contrário, ficaria nítida a mentira que contam, pois são números astronômicos. Porém, o absurdo não para por aí.
Tem empresa que promete retornos entre 1% a 2% ao dia. Com aporte único de apenas R$50, em 5 anos você já teria mais de 3 bilhões de reais. Levando em conta a remuneração mais modesta de 1% ao dia, significa um retorno de incríveis 3.495% ao ano. Se compararmos quaisquer dos retornos dos investimentos citados anteriormente com o título mais popular do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, o resultado pode parecer muito desanimador. Nesse título público, o retorno ao mês é de cerca de 0,53%, aproximadamente 6,5% ao ano. Ou seja, as taxas de retorno das empresas golpistas são muito atrativas, são muito tentadoras. Contudo, por detrás dos panos, na maior parte dos casos, essas empresas funcionam tipicamente como uma pirâmide financeira travestida de estratégias de investimentos avançadas. O dinheiro de novos entrantes serve para pagar os que resolvem resgatar o seu dinheiro. Se a quantidade de pessoas querendo resgatar suas aplicações for maior do que as pessoas querendo colocar dinheiro no esquema, a pirâmide se desfaz. Ou pior, os administradores criminosos dessa armadilha podem simplesmente sumir com o dinheiro de todo mundo quando lhes parecer conveniente. A dica é simples. Se prometerem 1% ao mês de retorno sobre investimento sem risco, acenda a luz laranja de seu radar. Se a promessa for de retorno maior que esse, foge, que a cilada é garantida. É totalmente possível conseguir retornos maiores que 1% ou 2% ao mês no mercado financeiro, mas todos envolvem o risco de você ver o seu patrimônio diminuir de tamanho em vez de aumentar. É por isso que é necessário estudo, prática e entendimento. O bom preparo é necessário. Só para contrastar, e já deixo claro que não se trata de recomendação de investimento. Uma empresa no mercado de ações brasileiro que trouxe retornos espetaculares aos seus investidores foi Magazine Luiza. Se o investidor tivesse feito um aporte único em dezembro de 2015, no valor de R$5.000, teria adquirido 4.762 ações aproximadamente. Se ele manteve essas ações até julho de 2019, esse investidor teria cerca de R$1.132.522, um crescimento patrimonial de 22.550% no período. Em média, cerca de 13,8% ao mês se considerarmos 42 meses desde a aplicação inicial. Existem casos impressionantes no mercado brasileiro, mas são raros. Porém, podem acontecer e é completamente legal. Lembra que no início desse episódio eu falei do Cambly? Agora eu vou explicar melhor. O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês que conecta alunos com professores nativos em aulas particulares ao vivo. Os professores podem ser encontrados 24 horas por dia para te ajudar de acordo com seu objetivo, que talvez possa ser aprender inglês do zero, aprender gramática e fazer exercícios, praticar conversação ou até se preparar para provas de proficiência na língua inglesa. Inclusive, se você está começando agora a estudar, pode pesquisar professores que falam português para te ajudar a dar os primeiros passos. E não se preocupe caso não saiba exatamente nada, pois existem módulos com exercícios para serem praticados, inclusive junto com os professores. Mas se seu nível já é além do básico, pode pesquisar professores de acordo com sotaque, tipos de aula, estilo de ensino e disponibilidade. Essa com certeza é a maneira mais eficiente e flexível para você aprender inglês de verdade, utilizando um computador ou seu smartphone, seja ele Android ou iOS. Quer experimentar o Cambly e descobrir como é fácil aprender inglês de acordo com suas principais necessidades? Então é só acessar o Cambly do computador ou pelo aplicativo. Cambly se escreve assim, C-A-M-B-L-Y, e usar o código INVESTIDOR para fazer uma aula totalmente grátis. Ou então, clicar no link aqui na descrição desse episódio. Sobre o que ficar atento sobre essas empresas. Principalmente nos últimos anos, com a maior publicidade dos criptoativos, mais detalhes no episódio anterior, número 98, e no mercado Forex, que de forma simplificada é a arbitragem internacional de moedas, mais detalhes no episódio 97,
Tem surgido empresas que estão apresentando o mundo dos investimentos, convidando as pessoas a investirem junto com elas, prometendo educação financeira, enquanto vai se desenvolvendo negócio que podem não ser verdadeiros marketings multiníveis. Para aprender como diferenciar de pirâmide, ouça o podcast número 96. As pessoas que estão à frente, geralmente nas reuniões de apresentação de negócios, usam argumentos muito convincentes e geralmente com um público leigo no mercado financeiro. Apresentam o argumento de juros abusivos cobrados em uma negociação bancária, ou em um empréstimo, ou no cartão de crédito e logo em seguida apresentam a ideia ou mesmo resultado conseguido de rentabilidades astronômicas em um curto espaço de tempo. Usam e reforçam argumentos de que o brasileiro comum tem uma mente pequena, que é um escravo assalariado, que vai morrer de fome na miséria e que somente eles são os redentores desse sistema capitalista selvagem e que para sair desse sistema tem que investir de forma A, B ou C e que a forma deles é sempre a melhor. Eu não estou falando que banco é bonzinho, eu não estou falando que não tenha situações e muitas de juros abusivos. Eu não estou falando que não tenha coisas exageradas e erradas no mercado financeiro. Mas o alerta aqui é: seja prudente e bastante crítico ao que é apresentado e falado. Como diz um antigo ditado, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Cuidado! São argumentos muito apelativos que podem ter seu conteúdo de verdade, mas vêm carregados de um conteúdo emocional muito forte, para que você seja induzido a tomar decisões sem ponderar o que pode dar errado, pois o seu filtro de percepção diante de tantos fatos, fica contaminado achando que tudo que existe no mercado financeiro ou no mercado tradicional é ruim, quando não é. Nessa mesma linha de argumento, tem um ponto que reforço toda vez que cabe em algum podcast. Pode acontecer de ter ganhos elevados? Pode. Porém, quanto maior o risco, maior o retorno. E como já disse outras vezes, o retorno pode ser tanto positivo quanto negativo. Você pode ter lucro ou prejuízo. E com rentabilidades tão expressivas em tão pouco tempo, a probabilidade de ter prejuízos consideráveis é muito grande. Cuidado com promessas de ganhos expressivos e rápidos. Cuidado com promessas de ganhos garantidos. A ambição é importante, mas a ambição desmedida, que conhecemos como ganância, tende a nos levar para situações perigosas e extremamente prejudiciais para a nossa vida financeira e social. Financeira porque nós podemos levar prejuízo e não é nada agradável levar prejuízo. Social porque nós podemos levar outras pessoas a levarem prejuízo e geralmente são pessoas próximas. E isso costuma ser muito pior do que levar prejuízo sozinho. Outro ponto importante é o seguinte: empresas que lidam com investimento, qualquer que sejam eles, têm que ter autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Falar que a CVM, assim como o Banco Central, protege os bancos e não estão nem aí para o pequeno investidor é outra falácia que é usada nessas apresentações. Pode ter algum jogo de interesse? Eu não boto minha mão no fogo para falar que não existe. Porém, até onde eu sei, até onde eu estudei, até onde acompanhei nesses 10 anos de experiência no mercado financeiro, inclusive convivendo com pessoas muito mais experientes do que eu, com 30 anos ou mais de mercado financeiro, inclusive com pessoas que mexem ou já mexeram com multinível legítimo, o coro é o mesmo. Se a empresa não está devidamente autorizada, se ela está operando e ainda pagando multa por estar em desacordo com o que os órgãos reguladores daquele país exigem, pula fora. A empresa está irregular, a empresa não está operando de acordo com a legislação vigente naquele país. Como que eu vou saber disso? Pega as informações da empresa, consulta o CNPJ no site da Receita Federal, dá uma olhada para ver quem são os sócios, vai no site da CVM, que é a autarquia federal que cuida do mercado de capitais brasileiro, pesquisa sobre a empresa, verifica se tem alguma coisa que fere a legalidade do negócio, dá uma olhada também sobre informações no Ministério Público, enfim, faz uma pesquisa refinada sobre o que está disponível para a população em geral. Se ainda assim você se interessou pelo negócio, acalma o coração, pega as informações, faça perguntas e faça contas por conta própria. Estude o negócio, verifica a probabilidade e a viabilidade daquilo que está sendo feito com o seu dinheiro.
Tem muita falácia, tem muita crença fundamentada em equivalências complexas, que é a ideia de usar um argumento válido e logo em seguida apresentar outro argumento, geralmente argumentos financeiros, para trazer embasamento de acordo com a analogia que foi feita, induzindo concordância emocional por parte de quem está assistindo às apresentações. Eu vou dar um exemplo para você entender o que é equivalência complexa e logo em seguida eu vou fazer minhas ponderações. Esse é um áudio distorcido de um desses argumentos que escutei em uma dessas apresentações. É muito comum ouvir assim. Hoje no Brasil existem 5 grandes bancos que monopolizam o dinheiro. Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e Itaú. O que Itaú fez? Comprou o Unibanco. Não é? O que o Bradesco fez? Comprou o HSBC. Nos Estados Unidos nós já temos um grupo de bancos maiores, são mais de 2.000, então o dinheiro é mais dividido. O que acontece com isso, nesse formato? Você tem que raciocinar. Eu convido você a usar a sua inteligência junto comigo, vamos pensar junto. Eles não querem dividir esse dinheiro. Então eles pegam e convidam eu e você para guardar o nosso suado dinheirinho numa coisa chamada caderneta de poupança, o qual existe um seguro do Banco Central até 250 mil. Se eu tiver 5 milhões na poupança e o banco quebrar, os 5 milhões não vão ser cobertos, apenas 250 mil. É um teto, ninguém te fala isso. Mas você acha que a poupança é um lugar seguro. Em partes é apenas para tentar minimizar um pouco o impacto da inflação. O que eles não te contam é o que eles fazem com o teu dinheiro que está numa telinha de computador. Então você entra no aplicativo, olha o teu saldo e pensa, tenho 10 mil. Mas o teu 10 mil está na telinha do computador, ele não está no teu bolso. Agora se você olhar na telinha do computador e você vê 100 mil, tenta ir amanhã sacar os 100 mil para ver se você vai conseguir. Você não vai, você vai ter que fazer uma provisão, pedir para o gerente liberar esse valor daqui 48 horas, porque ele não tem esse dinheiro no banco. Se todos os clientes do Bradesco forem amanhã nas suas respectivas agências, eles quebram o banco, porque o banco não está com esse dinheiro vivo lá, está na telinha. Isso as pessoas não veem. Como as pessoas não sacam tudo ao mesmo tempo, eles trabalham com esse dinheiro em mercados que as pessoas o desconhecem, mas por conta da internet a informação ficou lateralizada e acessível às pessoas comuns. Então o cara vai na internet, ele começa a conhecer o que é trader de criptomoedas, ele começa a conhecer o que é Forex, o que é operação na Bovespa e esses trabalhos de arbitragem que proporcionam lucros gigantescos de rentabilidade num dia. Hoje, por exemplo, de agora de tarde para a noite, o Bitcoin que estava na faixa de 49 foi a 54, 55 mil reais. De 50 para 55 é uma alta de 10% num intervalo muito curto. E eles pagam quanto para você, para o seu dinheiro ficar na poupança? 0,5%. 0,5%. Enquanto eles num dia ganharam 10%. 10% para meio é 20 vezes mais ganhando nas costas das pessoas. Você vai aceitar isso até quando? Vou parar por aqui e apontar as inconsistências desse argumento que, conforme eu disse, traz validade emocional e, infelizmente, os desavisados engolem sem perceber. Primeiro, o sistema bancário brasileiro é um dos mais robustos que existe no planeta. É passível de ter problemas, erros, sim, como qualquer coisa. Mas diferente dos Estados Unidos na crise de 2008, os bancos aqui não quebraram. Segundo, banco não incentiva o cliente a aplicar em caderneta de poupança, que tem propósito específico. O dinheiro usado pelo Sistema Financeiro de Habitação vem da caderneta de poupança e do FGTS. Os bancos costumam incentivar a aplicar em CDB, porque aí a instituição financeira pode aplicar o seu dinheiro de maneira que ela quiser. Terceiro,
A gente sabe que não existe seguro, existe a proteção do Fundo Garantidor de Crédito de até R$250 mil por CPF e por instituição financeira, e não é realizada pelo Banco Central. É uma empresa diferente, mais detalhes no podcast número 89. Quarto, não existe moeda física suficiente para todo recurso financeiro que existe no mundo. Existe moeda eletrônica que não é criptoativo. Essa relação foi desfeita após a Segunda Guerra Mundial no Tratado de Bretton Woods. Antes o dinheiro era lastreado em ouro, hoje não existe esse vínculo. Quinto, sim, a informação hoje está bastante difundida, tanto de pessoas que fazem operações aqui no Brasil quanto fora. Porém, um detalhe, o nível de risco dessas aplicações, criptoativos, forex, é gigantesco. Em um passado não tão distante, dezembro de 2017, o Bitcoin saiu da marca de R$45 mil para a marca de R$74 mil em 12 dias, cerca de 65% de alta. E logo em seguida, em pouco mais de 30 dias, despencou de R$74 mil para quase R$27 mil, uma queda de 64,5% no período. Tem que ter estômago. Então Bitcoin é uma aplicação ruim? Não estou dizendo isso. O meu argumento é: tem muito risco envolvido nesse tipo de aplicação, que nessas empresas não é ressaltada essa característica. O risco é incentivado de forma velada, ou seja, não explícita, com a promessa de ganhos espetaculares. Sexto, e mais um ponto, as operações de arbitragem de moedas no mercado bancário têm propósito específico. Pode e até tem especulação, mas a maioria é proteção, o hedge. E por fim, ainda no âmbito regulatório, vale lembrar que a CVM não tem como oferecer proteção em termos de investimento em forex ou criptoativos. Se depois de fazer toda essa pesquisa, entender que mesmo assim você vai aplicar o seu dinheiro nesse negócio porque não está suficientemente convencido que tem alguma coisa esquisita, ou que seja um negócio irregular, ou que, apesar de ter riscos, você está disposto a corrê-los, lembre-se, o risco é só seu. Se der problema, pode e até deve fazer reclamação na CVM para alertar a autarquia federal da atuação irregular ou do problema que teve com essa empresa. Mas não espere ser ressarcido pela ousadia, provavelmente ganância, que você tenha decidido se permitir. Os investidores que decidem investir nesses mercados ficam expostos não só aos riscos relacionados à estratégia de investimento, mas também à insegurança decorrente de fornecer dados pessoais a entidades de idoneidade incerta. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Devemos lembrar sempre que nos investimentos a pressa é a nossa pior inimiga. Não se deslumbre com o potencial ganho e o seu lindo e brilhante futuro com esse dinheiro. Procure investir todo mês consistentemente e verá os resultados mais adiante, sem fórmula mágica e sem bala de prata. Se você gostou, curta, comente e compartilhe nossas publicações do Dicas Curtas nas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Agora, um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook, para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas, para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas Curtas. Dicas rápidas e fáceis de consumir.